Capítulo 281. Demônio que pensa demais. Em uma bela fogueira, um demônio disfarçado estava olhando para o jovem grelhando marshmallows casualmente com incrível cautela, embora tentando escondê-lo. Qualquer um no infinito teria concordado que os demônios eram uma das espécies mais difíceis de lidar por 3 razões. 1. Eles eram incrivelmente poderosos. Eles nasceram com talento mágico divino e expectativa de vida quase infinita. Isso significava que eles sempre se tornariam potências. 2. Eles eram incrivelmente intrigantes. Há muito tempo, a raça deles sofreu muito com contratos mágicos injustos. Desde a juventude foram ensinados a nunca deixar ninguém explorá-los. 3. Eles tinham muito conhecimento. Talvez porque já tenham nascido fortes, mas muitos embarcaram em uma busca de aprendizado. Como alguém deveria negociar com um inimigo mais forte, mais sábio e extremamente cuidadoso? Este era agora o dilema atual de Jack. Felizmente, ele sabia perfeitamente como resolver o problema. Olá, quer alguns marshmallows? Ele gentilmente ofereceu ao demônio. Ele não se apresentou, nem mencionou o motivo de ter convidado o demônio, nem disse nada sobre o que sabia. Na situação tensa, tudo o que ele fez foi oferecer comida. Uau! Marshmallows! O lobinho não hesitou nem um pouco em devorar uma das iguarias quentes e pegajosas. No que lhe dizia respeito, a sua tarefa já estava concluída. Qualquer um que visse essa cena teria achado engraçado ou se sentiria ofendido e viraria as garras. Mas este demônio não estava fazendo nada disso. Em vez disso, ele estava em uma espiral interior. Ele estava exibindo uma cara de pôquer, mas estava pirando. Qual era o objetivo do homem? Ele envenenou o marshmallow? E se todo esse lugar fosse uma armadilha gigante? Talvez a fumaça da fogueira fosse venenosa. Que tal você se sentar? É confortável. Já que apontou para os troncos ao lado dele, o demônio franziu a testa levemente. Isso foi definitivamente uma armadilha. Ele deveria simplesmente fugir, mas esse homem conhecia sua identidade. Além disso, ele parecia positivamente fraco. Mesmo assim, talvez ele estivesse escondendo seu poder. O demônio circulou sua mana, preparado para tudo, já tendo criado um plano personalizado para seu ataque. 1. Ele usaria um ataque relâmpago para ficar fora de perigo antes que qualquer armadilha pudesse surgir sobre ele. 2. Ele não demonstraria qualquer intenção de matar se o homem fosse um mestre disfarçado. 3. Se o homem estivesse realmente fraco, ele o capturaria e o interrogaria. Se o humano fosse um mestre poderoso, ele o lamberia. Foi quando o demônio avançou com uma velocidade incrível. Ampliação. Jack nunca o viu chegando. Na verdade, suas habilidades atuais não eram suficientes para detectar o momento em que o demônio começou a se mover. A distância entre eles era um abismo. Mas ele poderia adivinhar o que faria. Ele despreocupadamente tirou uma abóbora, cortando parte dela. Escultura de abóbora. Resistência aumentada. Isso garantiria que seu corpo fosse capaz de se mover mesmo quando confrontado com a torrente de mana escura que o demônio sem dúvida emitiria. Ele sabia que o demônio não viria pelas suas costas, pois seria óbvio demais, e sua espécie tendia a pensar muito demais. Ainda assim, isso deixou 3 direções. É por isso que durante todo esse tempo ele enviou sinais corporais sutilmente. Da postura à forma como grelhava os marshmallows, tudo gritava, lado mais fraco igual a certo. Um demônio experiente naturalmente atacaria subconscientemente seu ponto fraco. Com isso, ele estava pronto. Quer algumas sementes de abóbora torradas? Jack ofereceu de repente, estendendo a mão para a direita, ainda olhando para a fogueira. Aos seus olhos, o demônio permaneceu no lugar do início ao fim, apenas para que seu rosto se contorcesse de repente em total horror. O demônio estava ficando louco. Ele havia se movido sem ser visto. Ele havia alcançado o humano. O homem lhe ofereceu comida quando ele estava prestes a atacar. Do início ao fim, o humano não demonstrou nenhum poder, nem se preocupou em olhar para ele. Foi aí que o demônio chegou à única conclusão lógica: esse homem era um chefão.
Um chefão incrivelmente forte, mas humilde. Aos olhos do homem, um jovem demônio de 374 anos como ele não passava de uma lufada de ar. Foi a primeira vez em toda a sua existência que ele sentiu seu coração batendo tão rápido. Que tipo de existência maluca ele encontrou hoje? Eles são bons, sabe? Jaque chamou o demônio atordoado. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. As sementes de abóbora. De qualquer forma, que tal você se sentar? Ele instruiu, o demônio bobo correndo para obedecer. Enganou com sucesso um poderoso demônio ancião. Afinidade com o demônio bobo mais. Demônio bobo, erro. Jaque não pôde deixar de rir do sistema ter uma falha em segundo plano. Foi forçado a usar o apelido que deu ao demônio. Ainda assim, não importa como ele olhasse para isso, ele não podia deixar de achar o homem bobo. Ele agora exibia um sorriso gigantesco e olhos cheios de admiração. Era como se ele estivesse olhando para um Deus vivo. Quanto a mantê-lo enganado, não seria muito difícil, certo? Então, como está Shadowfang hoje em dia? As crianças estão comendo bem? Ele perguntou brincando. Assim começou uma história cheia de segredos confidenciais. O bobo demônio balbuciou alegremente sobre sua organização, assumindo que Jaque era um aliado e tentando agradá-lo. Os demônios não precisavam especialmente de mana para sobreviver, mas preferiam perder os olhos do que perder a capacidade de usar magia. Há muito tempo, Mana havia deixado o mundo, e assim eles o seguiram, deixando os humanos se tornarem os senhores do infinito. Mas, sabendo que um dia voltariam, deixaram espiões. Disso Jaque já sabia, mas o homem até lhe contou tudo sobre seus planos atuais. Eles ainda estavam se preparando e descobriram algumas informações importantes. O Império não ficou ocioso durante esse tempo e estava se preparando para a guerra. Eles não apenas fizeram acordos com várias espécies mágicas, mas também planejaram usar os Braves. 1. O Império tinha dragões, e outros. 2. Haveria recrutamento em massa de jogadores. As chamas da guerra acabariam por engolir todo o continente, e Jaque teve que se preparar para isso. Ele precisaria aumentar sua força pessoal e o poder de DL. Ele não pôde deixar de sentir seu coração bater mais rápido ao imaginar sua facção lutando contra todas as outras enquanto apoiava o lado demoníaco. Contanto que ele garante-se a segurança da fazenda de abóboras de antemão, tudo ficaria bem. Ele teria a oportunidade de se libertar e destruir a hipócrita Igreja da Luz. Seria como acabar com seu passado desesperado, em certo sentido. Grande. Fiquei perdido em pensamentos por um momento. Jaque sorriu ao ver Moon ao lado, suas bochechas cheias de marshmallows como se fosse um esquilo. Eu tenho uma missão para você. Aspas, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, aspas. Você deveria estar ciente de que existe um sistema que rastreia as pessoas que entram na cidade e as faz brilhar com base em sua raça e karma, certo? Claro. Todos os não-humanos, exceto animais de estimação, são classificados como negros, e o mesmo acontece com qualquer pessoa que eles considerem maus. Vamos pregar uma pequena peça neste sistema deles. Aqui, você deve ser capaz de fazer isso, certo? Jaque passou um papel. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Enquanto o demônio continuava lendo, seus olhos mostravam admiração. Continha instruções sobre como sabotar o dispositivo de uma forma muito criativa e ridícula. Ainda assim, não foi tão fácil de conseguir, pois exigiria um mago muito poderoso, já que eles precisavam acessar a parte mais profunda do poderoso artefato, o que levaria tempo. Isto não foi especialmente difícil para o demônio mais velho. Mas o problema estava na última linha, *PS, certifique-se de que ninguém saiba. Como ele deveria conseguir isso? Está com problemas? Vou enviar uma distração para ajudá-lo. Jaque mencionou. Obrigado. Esta modificação do sistema de defesa foi incrivelmente perversa. POV. Em um flash de luz azul, um novato apareceu. Bem-vindo ao New Leaf Mais Village.
Novos jogadores chegavam diariamente a este lugar, e havia 3 tipos. 1. Os confusos e ignorantes. 2. Os assustados que sabiam o quão dura era esta aldeia específica. 3. Os entusiasmados que simplesmente não conseguiam mal posso esperar para começar a aventura. Mas neste momento, um novato mostrou uma reação diferente. Uma jovem com longos cabelos negros e olhos ametistas de repente abriu um sorriso encantador. Havia alívio, pura felicidade e, o mais importante, uma resolução incrível em seus olhos. Ela seguiria os passos do irmão. Todos que viram o sorriso dela esqueceram de respirar por um instante. Como alguém pode ser tão lindo? Mas então eles voltaram a si, confusos. Havia muitas belezas por aí, já que era um jogo, muitas ainda objetivamente mais bonitas que ela. Talvez tenha sido apenas a iluminação que o surpreendeu. Foi quando um recrutador da IRL apareceu apressado. Havia algo nessa garota, ela era especial. Ele não tinha certeza do porquê, mas ela iria longe com certeza. Esse era o pressentimento que ele estava tendo. Ele correu em direção a ela, apenas para ela fugir a toda velocidade. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Na verdade, ela nunca tinha visto o homem e estava correndo em direção ao galinheiro mais próximo. Com um impulso incrível, ela foi abater uma galinha de nível 2. Isso era o que heróico significava. Ela era perfeita. Ela já estava arrasando e... ela tinha acabado de morrer. Aspas, reticências, ponto, aspas. Seus bastardos emplumados, eu vou matar vocês. Ela continuou gritando, apenas para morrer repetidamente. Aspas, reticências, ponto, aspas. Quanto mais o recrutador observava e mais confuso ficava, como ela estava tão mal. Era quase como se fosse a primeira vez que ela jogava. Então, por que ela não demonstrou nenhuma hesitação? Havia apenas o simples objetivo de se tornar tão forte quanto seu irmão em sua mente. Só então ela poderia ajudá-lo. Mal sabia ela que ele estava prestes a derrubar a maior cidade a qual os jogadores tinham acesso. Fim do capítulo. Capítulo 282, Missão de Vingança dos Bandidos. Ao lado de Timber City, uma reunião estava em andamento, um lobinho propondo muitas ideias de maneira emocionante. Uau! Comece um incêndio! Uau! Legião macabra! Uau! Uau! Faça um grande churrasco! Um que cheire bem! O último foi definitivamente o melhor. Não havia como alguém resistir à atração de uma carne deliciosa cozida com perfeição. Poderá, de facto, atrair muitos civis, mas não será suficiente. Afinal, há uma coisa que necessitamos: o caos. Precisamos que os soldados sejam sobrecarregados. Era preciso saber que o maior caos vinha de um desastre, fossem monstros, inimigos ou uma catástrofe natural. Jack deu um sorriso irônico enquanto agarrava a fada, que estava cochilando calorosamente em seu bolso. Enquanto ela esfregava os expressivos olhos sonolentos, ele sussurrou algumas palavras. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Consegues fazê-lo? PFFT, sim. Ela riu enquanto voava para longe, deixando um lobo intrigado para trás. Jack agarrou seu companheiro e eles também partiram em outra direção. Pove. Muitos homens apáticos e de aparência rude se aglomeraram sombriamente em torno de algumas fogueiras enquanto devoravam grandes lagartos de escamas assados. Chefe, encontramos algo. No silêncio sombrio, a exclamação chamou a atenção de todos quando um dos bandidos veio correndo. Aspas, ponto de interrogação, aspas. Chefe, encontramos isso no tesouro vazio. Estava preso entre 2 pedras. Quem deixou lá obviamente queria que o encontrássemos. Ele respeitosamente apresentou um pedaço de papel. O chefe começou a ler, mas seu rosto ficou roxo. Obrigado pelo tesouro. Não se preocupem. Vou aproveitá-lo muito bem. Ponto e vírgula parêntese que fecha aspas. PS, vocês estão loucos? Pena que você não pode fazer nada comigo na cidade, haha. Um jovem mestre incrivelmente bonito. O único propósito desta carta era humilhá-los. Qual foi o objetivo disso?
Esse filho da puta estava acrescentado insultos à lesão. Muitos bandidos não puderam deixar de engolir em seco ao verem a expressão induzida pela raiva de seu líder, mas então ele de repente começou a rir. Bom, muito bom, ele repetiu algumas vezes. Ele tinha perdido a cabeça. Chefe, cheire isso. Ele empurrou a carta bem na frente do nariz de seu subordinado. No início houve um momento de confusão, mas depois o homem também começou a rir. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Homens, esse idiota cometeu um erro incrível. Poderemos encontrar quem fez isso facilmente graças a esta carta. Ele clamou, chefe, eu já tentei um feitiço básico de rastreamento e... claro, ele escondeu isso. Não, seguiremos nosso nariz. Isso nos levará direto ao culpado. Ele zombou, já se preparando para uma campanha. Na verdade, havia muitos conceitos errados sobre bandidos. 1. Os bandidos não podiam entrar na cidade maior que eles roubavam e ocasionalmente assassinavam, mas o trabalho sujo era deixado principalmente para os subordinados. O sistema de karma não detectaria os crimes dos superiores. 2. Os bandidos eram burros maior que isso era totalmente falso. Embora quase todos não tivessem qualquer tipo de educação formal, eles eram incríveis em sobreviver na selva. Realmente parecia que o ladrão não sabia muito sobre eles, pois ele havia estragado tudo. Removeu todos os rastros? Até parece. A carta cheirava a aldarberries. Ela só crescia nas montanhas, era de difícil acesso, ainda mais difícil de coletar, e era usada principalmente como tempero, não muito valioso. Assim, quase ninguém se preocupou em coletá-lo, muito menos em vendê-lo. Para a carta cheirar tanto, o homem obviamente tinha muito para seu consumo pessoal. Encontre as aldarberries maior que encontre o ladrão. Eles saíram às pressas, famintos por vingança. Eles já estavam clamando sobre todas as maneiras como torturariam o bastardo que os enganou. No céu, uma pequena fada assistiu-os marchar para a guerra, estupefata. O mundo humano com certeza era um lugar complicado. Jack e Wolf estavam de tocaia quando de repente viram um grupo de trabalhadores musculosos passar. Pareciam tão pobres quanto saudáveis, andando em grupos em busca de proteção. Uau, sim, são os bandidos. Jack teve que admitir que o disfarce deles era extremamente convincente. Se não fosse pelo momento, até ele teria sido enganado. Havia algumas aldeias na montanha e elas se pareciam com qualquer residente de lá. Caramba, eles até mudaram sua maneira de falar. Chefe, líder, chefe maior que o ancião. Jack rapidamente pegou papel e carvão enquanto começava a desenhar. Suas sobrancelhas estavam franzidas em concentração, achando essa tarefa ainda mais difícil do que lutar contra um chefe. Desenhei um retrato de bandido. Parabéns. É horrível. Reticências. Uau. Desenhe-me. PFFT, temos um trabalho a fazer, lembre-se. Aqui, pegue. Os dois partiram, o lobo resolvendo-se para suas próximas tarefas. O agente 001 seria quem lideraria esta operação. Tudo dependeria de suas habilidades. Seria a diferença entre uma leve comoção e uma diversão incrivelmente eficaz. Era hora de intensificar ainda mais as coisas. Ancião, isso foi por pouco. Os bandidos suspiraram de alívio depois de serem autorizados a entrar na cidade. Eles ficaram preocupados quando viram o aumento da guarda no portão. Felizmente, eles passaram sem problemas, todos os 30. Mal, você quer dizer estúpido, certo? Entrar furtivamente foi tão fácil. Eles riram enquanto continuavam procurando. Eles mal levaram alguns minutos para localizar uma loja de ervas, ou de sage. A mulher responsável era perfeita em seu trabalho. Quando questionada se ela tinha aldarberries, ela recomendou cerca de uma dúzia de outras ervas que tinham propriedades semelhantes. $100. Escute, senhora, só queremos aldarberries e nada mais. Estou lhe dizendo, apenas confie em mim para... Ela continuou divagando como uma tagarela, sem saber do perigo que corria.
Os bandidos ficaram tentados a enfiar uma faca em sua garganta com cada uma de suas palavras. Infelizmente, as coisas simplesmente não funcionaram assim aqui. #problemas legais da cidade. Logo foram forçados a percorrer toda a cidade em busca de informações válidas. Em todos os lugares era semelhante, com os comerciantes sendo terrivelmente irritantes. Quando finalmente conseguiram a liderança, choraram de felicidade. Aldar Barris, você está com sorte. Há 1 hora, um jovem apareceu trazendo um monte. Ele disse algo sobre uma sorte inesperada. Lojista, onde está aquele cara agora? Como ele era? Para onde ele foi? Por favor, conte-nos. Todos os homens corpulentos gritaram em uníssono. Eles estavam desesperados. O que? Eu não posso simplesmente. Aqui está um sinal de nosso agradecimento, lojista. O líder dos bandidos entregou ao homem o que restava do ouro que ele tinha. Rapaz, isso não é suficiente nem para comprar as Aldar Berries que tenho aqui, você sabe. Lutar, maior que muito arriscado. Abandonar, maior que aceitar a pobreza. Negociar, maior que o que ele poderia oferecer. Que tal agora? O líder dos bandidos chorou ao entregar seu anel mágico favorito. O lojista aceitou alegremente, tornando-se instantaneamente falante. O grupo logo saiu da loja carregando Aldar Berries, triste, mas tendo obtido a discrição do jovem. A caçada deles finalmente poderia começar. Reticências. Um jovem estava tendo um dia maravilhoso. Assim que acordou, finalmente confessou à empregada que sua família havia contratado para ele. Ela aceitou seus sentimentos. Então ele descobriu que tinha um talento divino para algo chamado cultivo, vindo de um mestre errante. Ele até conseguiu convencer o homem a lhe vender um pergaminho de treinamento. Assim como ele pensava que o mundo não poderia ser melhor, ele de repente conheceu um estranho gentil que queria doar Aldar Berries porque ele simplesmente tinha muitos. Hoje realmente foi um dia abençoado. Do amor ao poder e até à sorte, tudo estava indo do seu jeito, Ele havia sido sequestrado. A primeira coisa que ele viu quando voltou a si foi um bando de homens de aparência assustadora. Todos estavam olhando para ele como se quisessem devorá-lo inteiro. Finalmente encontramos você. Agora, onde está nosso tesouro? O que? Não há necessidade de se fazer de bobo. Nós sabemos o que você fez. Você se achou inteligente, hein? Ou talvez você nos achou idiotas, punk. O que? Diga mais uma vez, eu te desafio. O tom dos bandidos não poderia ser mais agressivo. Eles tiveram que aguentar tanto só para encontrar esse idiota. Vamos jogar, certo? Vou continuar cortando dedo após dedo até que você finalmente me diga o que eu quero saber. O que você acha? Horrível. Isso parece horrível. Se é dinheiro que você quer, Dinheiro? Queremos o que você roubou de nós, seu rato sujo. Nem tente negar. Você foi o único que vendeu Aldar Berries na cidade recentemente. Bagas. Foi um presente. Algum estranho me deu. O jovem continuou gritando. Mas quem eram os bandidos? Homens endurecidos que não tinham medo de roubar, mentir e assassinar para obter riqueza. Para eles, sua resistência era normal. Como esperado, ele não vai simplesmente admitir isso. Ainda assim, não importa o que todos falem, eles sorriram quando começaram. O que se seguiu foi uma bagunça horrível. O pobre homem não queria nada além de ser sincero, mas não importava o que ele dissesse, eles simplesmente não paravam. À medida que mais e mais dedos caíam, os bandidos começaram a sentir alívio. Toda a raiva que eles estavam reprimindo durante todo esse tempo estava sendo liberada. Foi tão bom. Por favor, deixe-me ir. Simplesmente não havia fim para o sofrimento. Somente quando suas presas não tinham mais dedo é que os bandidos recuperaram a razão. Ele ainda não desistiu? Aparentemente não. Espere, pessoal. O jovem ergueu os olhos com esperança. Será que finalmente acabaria? Ele só queria rastejar de volta para casa nos braços de sua empregada. Ele só queria. Não precisa se preocupar. Ele ainda tem dedos nos pés.
Infelizmente, o sofrimento estava longe de acabar. Mas assim que se aproximaram da faca mais uma vez, uma comoção foi ouvida do lado de fora, um deles verificando rapidamente o que era. Chefe, más notícias. Acho que sequestramos um nobre. Porra! Todos eles sabiam o que isso significava. Sua simples operação de interrogatório de repente se tornou bastante perigosa. Fim do capítulo. Capítulo 283 Fuga dos malfeitores. Ajuda! A bagunça quebrada de um homem gritou em meio ao choro, com o rosto manchado de muco e sangue. Ninguém vai ouvir você, mesmo se você gritar. Os bandidos criaram naturalmente uma pequena barreira mágica para esconder o lugar. Por favor, deixe-me ir já. A vítima recorreu mais uma vez à mendicância. Os bandidos estalaram a língua em aborrecimento. Que cara sem vergonha! Mesmo agora, havia um toque de esperança em seus olhos, de alguma forma. Você ainda acha que sua família vai te salvar? Continue sonhando, hehe. Assim começou outra rodada de tortura. Nesse ínterim, alguns deles foram enviados para investigar e enganar. Essa era uma habilidade básica que qualquer pessoa no ramo de roubo precisava dominar. Eles assumiram muitas personalidades de aparência inocente, o trabalhador bêbado, os irmãos caipiras em busca do distrito da luz vermelha, o velho gentil em busca de seu filho há muito perdido. Sua melhor ferramenta para desinformação eram os rumores. Eles se esconderiam na multidão e iniciariam novos tópicos de discussão. Eles estavam apenas cumprindo suas tarefas quando de repente tropeçaram em alguma coisa. No quadro de procurados havia desenhos de pessoas que eles reconheceram rapidamente, eram eles. Menor que recompensa, bandidos da montanha. Maior que, bandidos da montanha, mostrava-os em seu disfarce de trabalhador, o que a maioria deles ainda usava. Isso não significava que alguém os estava observando o tempo todo. Foi então que seus corações gelaram, ao finalmente se lembrarem dos gritos desesperados do jovem, alegando inocência. Eles tinham achado isso ridículo antes, mas agora... Oh Deus! Eles correram de volta para avisar seus aliados. Chegaram tarde. A luta já havia começado quando eles voltaram. De um lado, os bandidos cravaram sabres nos corpos dos guardas, estes últimos pedindo reforços. Sua principal vantagem, o anonimato, lhes foi arrancada. Tudo o que lhes restou foi o seu valor. Traga o nobre junto, use-o como escudo, deixe-me ver se eles ousam nos abater. Sim, chefe. Os portões da cidade logo seriam fechados. Eles tinham que sair dessa armadilha mortal o mais rápido possível. Seus corpos já estavam brilhando levemente na escuridão e isso só iria piorar. Velocidade, mais velocidade. Assim começou a maior fuga dos bandidos. Cada vez que dobravam uma esquina, guardas os esperavam. Esmague-os. Os bandidos simplesmente atacaram no meio deles, suas lâminas rasgando a carne. Surpreendentemente, eles eram mais bem coordenados do que os guardas dos quais tentavam fugir. Eles sabiam que ser capturado seria o fim da linha. Cuidado! Não bata no refém. Precisamos de ARGG. Os pobres soldados hesitaram. A resolução dos dois foi diferente. Mas mesmo assim, o exército estava lentamente cercando os vilões e cortando suas rotas de fuga, um após o outro. Droga, fique para trás, ou vou cortar a garganta dele. O líder continuou gritando como um impedimento. Deixe-o ir. Você está cercado. Não há esperança para você. Você está apenas aumentando seus crimes. É inútil fugir. Os guardas gritaram, alheios ao espírito bandido. Era impossível? Deveria ter sido, mas de repente os rostos dos guardas ficaram lívidos. Estrondo. Bum! Por toda a cidade, sons de explosões ressoaram, colunas escuras de fumaça subindo. Um maluco estava detonando recursos mágicos na cidade. Fumaça, calor e fogo se espalharam como uma fera calamitosa devoradora de mundos. A cidade ficaria bem, eles tinham contingências contra isso, mas seriam necessários guardas para conter o fogo. Visibilidade hífen maior que extremamente uma merda, perfeito para um pequeno grupo escapar.
Reforços dos guardas hífen maior que praticamente desaparecidos. Isso equilibraria a balança do campo de batalha. Os bandidos não tinham ideia do que estava acontecendo, mas não havia como eles simplesmente ficarem de braços cruzados e morrerem. Eles irromperam, atropelando muitos guardas que passavam. Enquanto a cidade enlouquecia, um homem meditando no penhasco de uma montanha sorriu levemente. Se seus olhos não estivessem fechados, teríamos visto a luz intrigante neles. Primeiro, maior que designar um inimigo. Segundo, maior que causar o caos para ajudá-los a escapar. Finalmente, maior que causar mais caos, tudo para ajudá-los. Embora houvesse uma chance de que alguns se lembrassem dele, tudo acabaria sendo atribuído aos bandidos. Afinal, as explosões vieram de coisas que eles roubaram no passado. Ele já havia plantado algumas sementes. Pareceria que o tesouro roubado tinha sido um trabalho interno e o sequestro planejado. Seu amigo demônio faria a última parte. Afinal, ele morava na cidade há 200 anos e era bastante engenhoso e confiável, embora sob muitos pseudônimos. Por enquanto, Jack simplesmente gostou do show, assistindo a cena pelos olhos de Moon graças ao link deles. Civis corriam por toda parte, a cidade inteira uma bagunça. A vida deles estava em jogo. Eles não se importaram nem um pouco com os guardas tentando interrogá-los neste momento. Você viu bandidos passando? Quem se importa? Há um incêndio. Tanto os guardas quanto os bandidos ficaram inquietos ao perceberem como a destruição havia sido uma armação. Era como se o objetivo fosse escoltar os vilões para fora da cidade. A ideia de um gênio puxando as cordas era horrível. Estamos quase nos portões. Os bandidos estavam totalmente cobertos de cinzas, sangue e sujeira. Alguns perderam os braços. Alguns também foram deixados para sempre para trás. O portão da cidade apareceu. Eles estão aqui. Preparem seus arcos. Havia alguns soldados nas muralhas da cidade. Não eram tantos, a maioria ocupada com as chamas, mas era o suficiente. Idiotas, ainda temos a criança. Eles gritaram para ganhar tempo, os adversários estalaram a língua em aborrecimento. Para sair, eles precisavam romper as defesas da cidade. Como? Portões enormes estavam diante deles. Eles não tinham como derrubá-los nem alcançar os soldados que estavam no topo. É o fim da linha. Desista. Os soldados gritaram ao fundo, o líder dos bandidos lentamente resolvendo morrer aqui. Foi quando uma luz escura apareceu de repente, aparentemente flutuando no ar. Ele pairou mais perto e de repente deixou cair algo na frente deles. Clang! Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Aqueles eram ganchos? Com isso, eles seriam capazes de escalar as paredes e escapar. Bandidos perplexos observaram esse fenômeno mágico enquanto uma vozinha era ouvida. Aqui está, chefe. Cansei de acender o fogo e aqui está o que você pediu. A luz negra foi pronunciada antes de desaparecer. O chefe ficou em choque. Fogo, ganchos. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Enquanto ele estava pasmo, seus homens já estavam pegando as ferramentas. Mostre a eles quem é o chefe. Ah, foi como se os bandidos tivessem ganhado asas enquanto subiam pelas paredes, muitos morrendo. No total, 13 deles chegaram ao topo, iniciando um massacre. Eles eram como lobos soltos em um bando de galinhas. Arqueiros 0 bandidos 1111. Quando os bandidos caíram do outro lado, restaram apenas 9 deles dos 30 iniciais. Tudo o que conseguiram foi sequestrar um jovem nobre de merda. Esta missão não poderia ter dado mais errado. Mas, por enquanto, tiveram que fugir, deixando o desespero para trás. Todos sabiam que haveria retribuição pelo evento de hoje, mas poderiam viver enquanto chegassem às montanhas. Acho que podemos estar orgulhosos. Conseguimos derrubar completamente a cidade. Você viu os rostos dos guardas quando saímos. Isso será uma mancha na história de Timber. Chefe, o que era aquela luz negra? Por que você não nos contou que tinha um trunfo tão legal? Eles conversaram para preencher o silêncio mortal, para esquecer todos os irmãos que haviam perdido.
E isso, o líder estava prestes a negar quando o som de galope ressoou. Oh Deus, não! Ao longe, uma nuvem de poeira subia enquanto criaturas poderosas debandavam pelo chão imediatamente. Desde quando Timber City tem cavalaria? Foi quando eles souberam que estavam fodidos. Homens, prendam os malfeitores. O homem que liderava a unidade forte de 20 homens trovejou. Os bandidos estavam cansados, mas os recém-chegados não. Além disso, cada luta seria 1 por 2, já que as montarias eram poderosos garanhões dracônicos de nível 35. Caramba, eles ainda tinham energia para ultrapassar as escamas das montarias. Isso foi tão deprimente, mas, no momento em que estavam perdendo a esperança, algo aconteceu. Grite! Outra nuvem de poeira apareceu do nada, desta vez acompanhada de gritos altos e poderosos. Mas, por que veio da montanha? Isso não fazia sentido. À medida que as criaturas se aproximavam, todos os humanos de repente sentiram o estômago revirar. Menor que lagarto macabro de grande escama LV30, Lizard, Skull_End_Crossbones, maior que. Não havia apenas 1 ou 2, mas dezenas. Eles correram em direção aos cavaleiros, prontos para devorar seus miolos. Estranhamente, parecia que eles estavam tentando resgatar os bandidos. Pelo amor de Light, existe algum pecado que eles não ousarão cometer? Matar. Os orgulhosos soldados não conseguiam acreditar no quão maus eram os bandidos. O que diabos? Os bandidos sentiram que iriam enlouquecer. Não eram essas as criaturas que eles comiam no acampamento. Como eles de repente se transformaram em atrocidades. A essa altura, eles estavam tão cansados que só podiam observar tudo acontecer impotentemente. Uma grande batalha entre luz e lagartos aconteceu, sendo os soldados vitoriosos. Tudo terminou bem, fora as muitas vítimas na cidade. Os malfeitores logo foram trazidos de volta para serem interrogados. Foi quando muitas coisas foram reveladas. 1. O chefe possuía um anel quebrado imbuído de energia demoníaca, que ele jurou nunca ter visto antes. Provavelmente foi graças a isso que ele conseguiu criar os macabres. 2. O chefe planejou há muito tempo o sequestro, os incêndios e a fuga com o apoio de uma luz negra flutuante. Este último era um mistério completo, mas eles pegaram o principal culpado. Ainda havia algumas pontas soltas, o mentor recusando-se a admitir os seus crimes até ao fim, mas tudo apontava para ele, pelo que a investigação foi encerrada. Assim a paz retornou a Timber City, ou assim parecia. Ao mesmo tempo, já que estava entrando em seu novo playground. Fim do capítulo. Capítulo 284 Chefe, preciso de equipamento. Depois de toda a destruição que aconteceu em Timber City, um ar de tristeza se espalhou pela cidade. Em todos os lugares os NPCs podiam ser ouvidos amaldiçoando os bandidos. Aqueles animais. Não acredito que eles fizeram tudo isso só para causar distração. Um vendedor de salsichas reclamou em lágrimas. Eu sei direito. O grupo de Jack estava comendo alegremente em uma barraca, agradando o NPC. Ah, você é um bom garoto. Aqui está outra porção, por conta da casa. O lojista sorriu calorosamente. O demônio ao lado não pôde deixar de dar um sorriso irônico. Como reagiriam os moradores da cidade se soubessem que o jovem de aparência gentil era o cérebro por trás de tudo? Morte e caos maior que simples danos colaterais. Então, novamente, aqueles imbecis até sinalizaram as fadas como ameaças. No que dizia respeito a Jack, eles mereciam totalmente o que lhes acontecera. Quanto ao motivo de eles estarem perdendo tempo em uma barraca. Bem-vindo a Timber City. Explore o quanto quiser. A exploração não era opcional e nada mais do que uma configuração para gerar mais missões. Isso o arrastaria com força para um enredo. Agora, ele simplesmente queria esperar o calor diminuir. Ele continuou conversando com o anfitrião e o demônio, entendendo rapidamente a cidade cada vez melhor. Enquanto isso, Moon estava alegremente enchendo suas bochechas de salsicha. Ruídos de lobo felizes. 3, 2, exploração concluída.
Analisando. Por favor, aguarde. Nova missão. Defensor do povo. Nova missão. Precursor da destruição. Nova missão. Experimente todas as barracas de comida. Erro. Erro. Missões incompatíveis. Recalibrando. Aspas reticências. Aspas. De uma só vez, ele conseguiu de alguma forma uma missão para salvar os cidadãos, uma para causar ainda mais destruição e, finalmente, uma para cuidar da própria vida. Hashtag sistema confuso. Obrigado pela refeição, chefe. Já que de repente parecia uma pessoa totalmente diferente. Jovens despreocupados, maior que homem com uma missão. Poucos minutos depois, eles estavam entrando em um mundo de puro calor, caracterizado por barulhos e batidas incessantes. Era hora de adquirir equipamentos personalizados. Jack não pôde deixar de sorrir. Esta foi a razão pela qual ele veio para esta cidade desde cedo, em vez de cultivar em Springfield. Ouro maior que dos recursos do tesouro dos bandidos maior que de sua onda de caça alimentada por goblins. Conhecimento maior que ele já tinha alguns planos sobre o que pedir. Chefe, preciso de equipamento. Tenho ouro. Jack trovejou ansiosamente enquanto interpretava o jovem mestre rico, apenas para ser duramente negado. Não posso fazer. PFFT, você acha que alguém pode simplesmente entrar aqui e nos fazer fabricar equipamentos? Saia, garoto. Vou pagar mais. Que tal eu? Alguém tire esse idiota daqui. O ferreiro-chefe gritou para seus empregados. Só então Jack se lembrou de quão arrogantes os NPCs podiam ser. Tudo se resumia a isto: ele chegou cedo demais. Neste momento, o Império enviou contratos massivos para equipar seu exército. Afinal, Braves e monstros apareceram, e seria necessário mostrar seu poder. Se isso não bastasse, as potências locais também queriam melhorar as suas forças armadas. Os NPCs não podiam ignorar as cobras locais nem o dragão distante. O demônio também não ajudou em nada nisso. Ele havia se afastado propositalmente do comércio para não levantar suspeitas. Cerquilha proprietário de casa de chá oficialmente. Mas depois de um tempo procurando. Parabéns! Encontrei um NPC secreto. Missão: convença o ferreiro aposentado a ajudar. O velho era aparentemente uma lenda do distrito de artesanato. Ele havia ensinado tantos que eram incontáveis. Sua mão ainda estava firme o suficiente para o equipamento de padrão mais alto. Jack entrou na forja oculta, pronto para mostrar suas melhores habilidades de negociação. Contanto que ele pudesse reacender o sonho do homem, tudo daria certo. Mas a cena que apareceu diante dele o fez reconsiderar. Clang, clang, clang. Ferreiro aposentado? Ferreiro aposentado, minha bunda. O velho martelava incansavelmente, como se quebrar sua bigorna abrigasse o segredo da imortalidade. Olá, não tenho tempo para você. A cidade está em crise. Mas que tal? A culpa é dos bandidos que invadiram. Agora o nível de alerta é tão alto, e de repente todo mundo quer armas. É como se eles tivessem esquecido que são necessários homens para empunhá-las. O homem resmungou. Isso foi karma ou foi karma? Nenhum criador de NPC disponível. O que ele deveria fazer? Foi então que Jack de repente tomou uma decisão executiva. Ele se jogou no chão, ajoelhado. Por favor, me ensine ferraria. Juro que não vou te envergonhar, nem vou parar de trabalhar até atingir o pico. Ele implorou, aparentemente por capricho. Uau, ferraria! O lobinho observou o entorno com atenção. O homem usava o fogo de maneira impressionante, quase tão bom quanto grelhar carne. O barulho parou de repente, o NPC o avaliando. Por quê? Porque eu preciso. Não será fácil. Claro que não. O velho ferreiro se aproximou, colocando a mão na cabeça do bravo enquanto uma luz irradiava dela. Este foi um feitiço de avaliação. Um que revelaria os segredos de Jack. Resistir, maior que dê adeus a qualquer chance de ser aceito. Permita que funcione maior que possibilidade do homem denunciá-lo aos guardas por seu domínio de energia demoníaca. Valeu a pena apostar em um NPC secreto.
Ah, foda-se. Na pior das hipóteses, ele se tornaria um fora da lei. Quando a luz parou, o NPC olhou para ele com um olhar complicado. TCH, que pena. Uma chama tão maravilhosa, mas foi corrompida. Não há como alguém criar algo que vale a pena com isso. Saia. Esta não é a sua vocação. Reticências. O homem voltou ao trabalho com um ar tranquilo no rosto. O coração de um verdadeiro artesão não seria perturbado por um possível monstro observando-o trabalhar. Também não havia necessidade de discutir mais isso. Ele havia tomado sua decisão. Ou era assim que deveria ter sido. Impossível. Nós dois sabemos que isso é mentira. Então, novamente, eu entendo, você tem uma reputação a defender. Obrigado pela sua consideração. Estarei procurando por um mestre mais ousado. Já que fez uma reverência antes de sair, mas quando estava prestes a chegar à porta. Garoto, você deveria desistir. Já vi alguém seguir esse caminho, só para ele destruir a si mesmo e as pessoas que amava. O ferreiro suspirou. Por que eu deveria me preocupar com as falhas dos outros? Reticências. Eu simplesmente seguirei meu próprio caminho. Sua declaração foi simples, mas neste momento, o artesão estremeceu em estado de choque. Nos olhos do jovem, ele viu uma determinação inacreditável. Não haveria como pará-lo. De repente ele teve uma revelação. Este jovem poderia facilmente se tornar um demônio incrível com apenas um leve empurrão, já que rejeitava o bom senso. 1. Matá-lo e salvar o mundo. 2. Colocá-lo sob sua proteção e tentar ensiná-lo. E se ele apenas criasse um monstro? O velho entendeu claramente que a escolha lógica era livrar o mundo desse indivíduo perigoso. Ele entendeu perfeitamente, e ainda assim. Tudo bem, eu vou te ensinar. Você será meu segundo discípulo direto. Sim, professor. Discípulo direto significava que o homem o ensinaria sem esconder nada. Quantos teriam enlouquecido se o rei demônio fosse tão respeitoso com outro? Muitos, mas felizmente eles não estavam lá. Já que não pôde deixar de sentir uma sensação de excitação. Em sua vida anterior, ele se limitou apenas à magia. Esta seria a primeira vez para ele. Tudo bem, discípulo. Sua primeira tarefa é buscar seu novo irmão mais velho. Ele já deve ter terminado a cura. Além disso, não há necessidade de me chamar de professor. Apenas me chame de Aron como os outros. Sim, professor. Já que correu para o endereço que seu novo professor havia lhe dado. Em vez do hospital que ele esperava, era uma lojinha vibrante de cores, menor que Flora do Mundo. Maior que, bem-vindo, flores para sua namorada, uma linda garota estava no balcão. Não, um discípulo de um velho ferreiro. Por um segundo, todo o seu corpo ficou tenso, apenas para ela tentar manter a calma logo depois. Sinto muito, mas só temos flores aqui. Como posso ajudá-lo? Se você está procurando um ferreiro, sugiro que experimente o distrito de artesanato. Não haverá, KYAA. Ela pulou em choque quando ele bateu no balcão ao lado dela. Em pânico, ela lançou um olhar fugaz para a loja dos fundos antes de respirar fundo para se recompor. Esse foi o momento em que Jaque escolheu correr para os fundos. Não! Ela gritou, mas já era tarde demais para detê-lo. Ao entrar na área de trás, ele não pôde deixar de dar um suspiro impressionado. Este lugar era um mundo verde. Caramba, havia uma boa chance de a garota na frente ter poderes de druida. Quanto a encontrar seu alvo. Ei, sou o novo discípulo de Aron. Estou procurando seu primeiro discípulo direto, alguém aqui? Jaque gritou. O quê? O professor só tem um discípulo e, suspiro. A voz de repente ficou quieta. Reticências. O que foi isso? Esconde-esconde. No que diz respeito à iniciação para novos membros, isso era peculiar, mas ele já tinha visto coisas piores. Pelo menos não havia fetos demoníacos envolvidos. Ele desapareceu na vegetação, com os gritos de pânico do lojista ressoando ao fundo. Demorou alguns minutos, mas finalmente encontrou seu alvo.
Na frente de seus olhos, havia agora um elemental da grama fingindo-se de morto. Reticências. Foi só então que Jaque finalmente entendeu o que seu professor quis dizer. O discípulo mais velho foi enviado aqui para se recuperar, porque ele era uma maldita planta. Neste momento, ele tinha inúmeras perguntas girando em sua cabeça. 1. Como surgiu tal criatura? 2. Como uma fábrica desenvolveu interesse pela ferraria? 3. O que aconteceu com esse ato de jogo morto? Houve necessidade de fazer isso? Bem, ele não tinha tempo para besteiras. Sem hesitar, ele agarrou o alvo, pronto para evacuar. Por favor, deixe-me ir. Sou apenas uma planta normal. Reticências. Que tipo de planta normal falou? Quem esse irmão estava tentando enganar? Eles precisariam ter uma longa conversa com certeza. Fim do capítulo. Capítulo 285. Forjando 101. Clang, clang, clang. A pequena forja foi preenchida com o som de marteladas, a porta da frente firmemente fechada, o velho homem de ferro ensinando diligentemente. Você precisa torcer mais o martelo. Com mais força. Golpeie como se quisesse. Sim, professor. O irmão mais velho respondeu com coragem. Jaque conseguiu se entender com o ser, trazendo-o de volta. Só havia uma palavra para descrevê-lo: bobo. Seu mantra era que ele faria qualquer coisa para aprender a ferreiro, até mesmo colocando sua vida em risco. No caso dele, ele quis dizer isso literalmente. A cada segundo, um acidente acontecia. Irmão mais velho, você está pegando fogo de novo. Jaque comentou casualmente, já acostumado com isso. Respingo. Jaque estava atualmente trabalhando no balde. Em uma forja comum, a água era usada no processo de têmpera para tornar o metal mais resistente. Aqui serviu a outro propósito: moderar a determinação do ferreiro. Foi assim que começou o estudo de Jaque em ferraria. Ele permaneceu trabalhando no balde, deixando-lhe bastante tempo para observar e aprender. Ele era como uma esponja absorvendo tudo. Desde a maneira de preparar os minérios, fundi-los, depois pegar o metal derretido e espalhá-lo em um molde antes de martelá-lo. Observe com atenção. É assim que você faz. Se havia um problema, era que sua amiga planta foi construída de forma diferente. Ele tinha vinhas que se enrolavam para formar braços. Isso lhe permitiu empunhar muitos martelos. Não havia absolutamente nenhuma maneira de um humano reproduzir tal estilo. Logo foi a vez de Jaque tentar martelar. Então, o que eu deveria fazer? Apenas faça o mesmo. Reticências. Parece que você tem algo a dizer. O mestre perguntou ao ver como Jaque parecia irritado. Mas, sem reclamar, ele se esforçou ao máximo para fazer algo decente. Na verdade, ele acertou os primeiros passos, revelou alguns pequenos erros, mas as marteladas logo se tornaram um problema. Clang, clang. Não, você está fazendo errado. Clang, clang, clang. Ainda errado. Você não pode simplesmente copiar. Você tem que encontrar seu próprio caminho. Foi você quem disse isso. Mesmo que ainda estejamos trabalhando no básico, você não pode simplesmente martelar sem pensar. Professor, que tal você me mostrar um exemplo de como você faz isso? Jaque pediu, esperançoso, e o velho concordou. Clang, clang, clang. Você viu? Assim que terminou, ele perguntou com um sorriso provocador. Jaque só conseguiu balançar a cabeça, desapontado. Havia algo estranho na técnica do velho. Quando visto de longe, parecia totalmente simples. Não importa o quanto ele tentasse analisar, ele continuava falhando. Era como se cada um de seus movimentos fosse um com o fogo. Foi quando ele finalmente entendeu as palavras do velho. Forjar no infinito era extremamente simples e complexo. 1. Sinta o fogo. 2. Deixe o fogo guiá-lo. 3. 4. Lucro. Era possível simplesmente martelar repetidamente e obter itens utilizáveis, mas isso seria insignificante comparado a qualquer coisa que um ferreiro real pudesse realizar.
Era como comparar um chefe profissional a um solteiro com micro-ondas. Ambos preparariam uma refeição com sucesso, mas a qualidade seria totalmente diferente. Não se preocupe, todos nós temos nossas dificuldades. Se fosse fácil ter sucesso, não valeria tanto a pena. O irmão mais velho o confortou, enquanto estava em chamas. Uau, você consegue! Mesmo agora, Mum ainda estava ao seu lado. Quanto à fada e ao demônio, eles haviam desaparecido há muito tempo para cuidar de sua própria tarefa, que envolvia o negócio totalmente de chá. Ao olhar para os olhos cheios de confiança de seu companheiro, Jack não pôde deixar de sorrir. A noite já estava prestes a cair e todos iam para casa, mas ele ficou. Ainda quer treinar? Tudo bem, mas não se esforce demais e tome cuidado para não queimar a forja. De qualquer forma, ninguém aprendeu o ofício em um dia. O velho resmungou ao sair. Lutando, irmão. O elemental teria ficado, mas precisava se recuperar dos ferimentos diários. Na escuridão da noite, uma cacofonia ressoou na forja. Felizmente, o local tinha uma formação à prova de som que protegia o resto da cidade. Depois de muito ponderar, Jack finalmente chegou a uma conclusão. Ele precisava encontrar seu próprio caminho, mas deveria se inspirar no ambiente ao seu redor. Os muitos braços do irmão mais velho, maior que ele, só precisava de ajuda. A profunda técnica do mestre, maior que quem disse que não se pode forjar com fogo demoníaco. Foi assim que começou uma intensa sessão de treinamento. Ao longo de uma noite, o som de barulho de ossos, uivos de surpresa e clangores incessantes ressoou. Quanto mais Jack experimentava, mais animado Mum ficava. Isso parecia muito divertido. No dia seguinte os dois ferreiros voltaram. O que diabos aconteceu aqui? O mestre gritou assim que deu um passo em sua forja. Cada superfície da forja era incrivelmente nojenta. Havia fragmentos de ossos por toda parte, cinzas e, até sangue. Irmão, você deveria pelo menos ter limpado, o discípulo mais velho comentou, ignorando totalmente o problema principal ali. Foi quando Jack apareceu. Ao vê-lo, o velho quase teve um ataque cardíaco. Ele parecia um maldito demônio. 1. Olhos injetados de sangue. 2. Sorriso diabólico. 3. Feridas por toda parte. 4. Um olhar enlouquecido no rosto. O que diabos você fez? Você está bem? Nunca estive melhor. Aqui, olhe. Jack agarrou ansiosamente minérios e muitos martelos, pronto para iniciar o processo. Espere, vamos limpar você primeiro. Sem tempo, tenho que forjar agora e te mostrar. Só então você poderá me dar dicas. Ele parecia um lunático total naquele momento. E isso, tudo bem. O velho já estava se preparando para o pior. Quando Jack começou, ele não pôde deixar de suspirar de choque. Que tipo de divindade maligna possui o seu discípulo? Ele deveria tentar exorcizá-lo? Ele já estava se preparando para fazer um movimento quando engasgou. Isso ainda estava forjando? Ninguém jamais aprendeu o ofício em um dia, certo? Parecia que seu discípulo havia criado um totalmente novo. Fim do capítulo. Capítulo 286. Nova técnica. Dentro da forja, o mundo se tornou sombrio. O primeiro movimento de Jack fez os espectadores estremecerem enquanto uma energia incrivelmente maligna se espalhava. Ele convocou uma chama vil que parecia viva enquanto morde alegremente os minérios, tentando corrompê-los. A cada pulsação de energia demoníaca, a sala parecia cada vez mais opressiva. Fragmentos de ossos giravam ao redor dele, dando-lhe uma aparência insondável. Aí está, coma até se fartar. Jack murmurou amorosamente enquanto continuava alimentando a chama. Isso fazia parte da técnica ou ele simplesmente enlouqueceu? O que veio a seguir foi ainda pior. Com um aceno de mão, incontáveis soldados esqueletos começaram a se levantar, com as órbitas vazias cheias de ganância pelos vivos. Foi quando ele começou a distribuir martelos. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Clang, clang, clang. Que tipo de espetáculo foi esse?
As criaturas obviamente malignas estavam agora trabalhando obedientemente. A coordenação deles era tão grande que era questionável como ele havia feito isso. Oh, ele copiou minha técnica. O discípulo ancião de repente entrou na conversa, orgulhoso. Enquanto o velho ferreiro observava, seu coração oscilava entre o medo e a excitação. Este era um território inteiramente novo. Forjar hífen maior que ato de criação. Necromancia hífen maior que arte da destruição. Como ele conseguiu fundir ambos estava além de sua compreensão. Os necromantes normalmente só criavam itens por desespero e tristeza, mas ele era diferente. Como é, já que não pôde deixar de dar um sorriso orgulhoso ao terminar sua melhor arma até agora, uma espada curta que parecia positivamente maligna. Está tudo bem para quem está começando, mas caso contrário é um lixo. O mestre respondeu apressadamente. Mesmo assim, já que sabia que tinha feito um bom trabalho porque... Parabéns! Adquiriu metalurgia demoníaca F. Quem precisa de amizade e um coração puro? Reticências colchete que fecha. Você tem lacaios e energia demoníaca. Ding! Você criou uma profissão. Mas, enquanto o velho estava com calma, tentando não inflar o ego. Irmão, por favor, me ensine. Seus esqueletos são imunes ao fogo, certo? É isso que estou procurando para. Além disso, eu não teria ainda mais martelos então. Reticências. Havia necessidade de mais martelos. Ele já usou 10 deles. Nesse ritmo, forjamento hífen maior que trabalhos de martelo ilimitados. O pobre discípulo planta aproximou-se da chama de Jaque em sua excitação. Quando ele roçou nele, o desastre aconteceu. Seu braço de repente começou a apodrecer, a corrupção invadindo. Um segundo depois, as vinhas normais se transformaram em vinhas devoradoras de homens que mordiam a todos como cães loucos. O que é isso? O pobre elemental da grama se debateu, em pânico. Golpear. O velho fez um movimento decisivo, cortando o membro diretamente, antes de enviar uma torrente de chamas em direção a ele, incinerando-o. TCH tenha cuidado, sim. Você controla suas chamas e você protege sua própria energia. Ele repreendeu. Sem mais nem menos, o irmão mais velho foi mandado de volta à floricultura para a recuperação, deixando os velhos e os jovens juntos. Suspiro, você terá que controlar sua energia. Este seu fogo demoníaco é semelhante a um veneno que pode explodir a qualquer momento. Ele deu um olhar significativo. Jaque assentiu solenemente. Neste momento, nem ele se atreveria a usar o equipamento que criou. A energia demoníaca aguardaria o melhor momento para atacar e poderia até matar seu usuário. Entendo. É por isso que você disse que a estrada seria difícil, hein? Exatamente. Que tal, quer desistir? PFFT, como se... Os dois trocaram um olhar enquanto a martelada ininterrupta recomeçava. Jaque estava planejando usar sua afinidade com os dois para pedir-lhes que forjassem algo para ele, mas de repente, ele se viu totalmente consumido pela tarefa. Além de conversar com Lily de vez em quando, ele se esquecia do mundo. Ele até dispensou os subordinados que lhe enviaram mensagens. Cara CPR, chefe, há guildas causando problemas para nós desde que você saiu. O que deveríamos fazer, Jaque? Estou ocupado. Descubram entre vocês. Tenho certeza de que o cultista-chefe também tem muitas ideias. Ele respondeu casualmente, sem saber que do outro lado da mensagem, um cultista estava dançando de alegria com um sorriso maligno no rosto. Vi isso. O projeto Gênesis está pronto. De qualquer forma, Jaque não se importou. Ele só queria descobrir como controlar essa energia, manipulá-la para cumprir suas ordens e nada mais. Assim ele continuou trabalhando, sem se importar com as preocupações dos colegas ferreiros. Clang, clang, clang. Você ainda está aqui? Quanto tempo faz? Não o suficiente, pois ele ainda não tinha conseguido. Você definitivamente deveria fazer uma pausa, ele pararia antes de morrer IRL. Você parece um maldito Gu, isso não era novidade. Irmão, você é louco, obrigado pelo elogio.
Quanto mais ele trabalhava e mais percebia o quão incrivelmente difícil isso era. A energia demoníaca seria domesticada sob seu controle, mas enlouqueceria quando deixasse seu corpo. Como ele poderia melhorar ainda mais? O velho estava tentando o seu melhor para ajudar, mas até ele ficou perplexo. Já que era como um jovem brincando com fogo e se perguntando por que ele queimava. O problema era que era muito mais fácil extinguir as chamas do que controlá-las. O que ele estava perdendo? O que ele era? Irmão. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. É isso. Hahaha, risos maníacos depois, já que voltou ao trabalho, deixando seus companheiros totalmente perplexos. O que aconteceu a seguir os fez duvidar de sua sanidade. Ao longo dos poucos dias, ele ficou estranho. O homem que costumava planejar e controlar tornou-se uma bagunça. Vamos, pare de brincar comigo. Só mais um pouquinho, ele começou a murmurar para si mesmo como se tivesse enlouquecido. Falha na criação da habilidade. Falha na criação da habilidade. Criação da habilidade. Calhe a boca, calhe a boca, calhe a boca. Ele até começou a gritar para o ar vazio. Não importa o quão preocupados os outros ficaram, ele continuou se esforçando até. Parabéns! Realizou um milagre. Criada nova habilidade, imbuimento de alma. Ferrurgia demoníaca classificada. Sua sanidade diminuiu. Ele começou a rir como um louco. Através de pura perseverança, ele conseguiu desenvolver uma habilidade que não deveria estar no jogo ainda. Isso enviaria uma parte de sua alma para as coisas que ele criou, garantindo que a energia demoníaca dos itens não sairia do controle. Isso enfraqueceu sua alma, mas tanto faz. Ele finalmente estava pronto para começar a criar seu próprio equipamento. Ele finalmente foi. Portador do caos ativado. Sua perseverança moveu os mortos. Eles sentem inveja. Os mortos estão ressuscitando. Cerquilha $%, dólar e... Fim do capítulo. Capítulo 287 Milagre. Pai, Pove. Em uma masmorra escura, um homem bonito vestindo uma armadura muito simples não pôde deixar de suspirar ao olhar para o prisioneiro que seria executado em breve. Não serviu. Um bandido nunca deixaria sua montanha sem motivo. Capitão Jeto, trouxe a informação que você queria. Um subordinado veio correndo, trazendo consigo uma pilha de papéis. O capitão folheou rapidamente as informações, franzindo a testa cada vez mais. Ele tinha certeza de que todo o incidente com incêndio, bandidos e criaturas estranhas tinha sido uma diversão, mas para quê? Nenhum local importante foi atacado e também não houve muitas vítimas. Ele estalou a língua em aborrecimento enquanto continuava lendo, seu subordinado não tinha certeza se deveria falar. O que é, senhor, não é bom que tudo tenha terminado bem. Você é jovem e não tem experiência, mas não. Eu costumava servir na capital por um curto período. Lá, as conspirações correm soltas e nada é o que parece. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, aspas. Não tema o inimigo externo que marchará até suas portas com um exército. Não, esquemas na escuridão são mais mortais. Você entendeu? Sim. Veja, ele foi subitamente interrompido pelo toque estridente de um alarme, ding-ding. Ding-ding, isso significou um ataque de monstro. Espere, não, as paredes já foram violadas. E agora, a confusão e o medo tomaram conta da cidade. Os cidadãos tinham acabado de sobreviver a um incêndio e de repente isso estava tocando. Rápido! Encontre os inimigos! Onde eles estão? Gritos ressoaram pelas ruas, soldados avançando. Eles enfrentaram corajosamente o véu escuro que os envolvia progressivamente, reduzindo a visibilidade. Eles estavam prontos para morrer por sua cidade. Mas, eles logo se viram perdidos. Onde estavam os inimigos? Não importa o quanto eles procurassem, tudo estava um pouco pacífico demais. Felizmente, novas informações surgiram. Senhor, há suspiros de mortos-vivos no distrito de artesanato. Temos que nos apressar. Eles vão se espalhar por toda parte. Bloqueie o perímetro.
Mesmo os ratos não deveriam poder sair. O capitão ordenou poderosamente. Eles logo foram morar juntos, prontos para limpar alguns mortos-vivos com suas espadas. Alguns braves até aderiram à causa. Vamos fazer isso. Mate todos eles. Prove que você é digno e, WTF. Eles só podiam olhar com os olhos arregalados para a cena que apareceu diante deles. Clang, clang, clang. Aspas reticências. Aspas. Aspas reticências. Aspas. Aspas reticências. Aspas. Muitos começaram a beliscar a si mesmos ou a seus companheiros, tentando saber se estavam sonhando. Na frente deles havia muitos mortos-vivos, esqueletos, zumbis e até mesmo alguns que pareciam fantasmas. No entanto, esta poderosa formação estava ocupada, elaborando. Eles brandiam martelos de forja, picaretas de cinzelamento e outras ferramentas enquanto se ocupavam com trabalhos de produção. Não importa o quanto esfregassem os olhos, a cena permanecia a mesma. Eles fabricavam uma peça após a outra incansavelmente. Me deseje sorte. Um homem se moveu em direção a um deles com muito cuidado, apenas para ser ignorado. Desejo de artesanato, fome de carne. O que começou como uma situação incrivelmente tensa passou de 100 para 0. Monstros perigosos? Por favor. Caramba, mesmo que eles se tornassem hostis agora, tudo ficaria bem. Os civis foram acompanhados até um local seguro, a área estava cercada, e isso era simplesmente muito estranho. Senhor, o que fazemos agora? Alguns não puderam deixar de perguntar, perplexos. Eles estavam perguntando a ele, mas a quem ele deveria perguntar? Ele não era um especialista, mas os artesãos também pareciam estar trabalhando diligentemente. Este evento foi realmente uma coisa boa. Relate aos grupos de comerciantes por enquanto. Sim, senhor. Assim começou o dever de guarda mais estranho de todos os tempos. Todos permaneceram em alerta máximo e, ainda assim, não havia mais nada a fazer. Foram distribuídos lanches e muitos até começaram a brincar. Mate, Case, durma com qualquer um dos artesãos mortos-vivos que estiver na sala conosco, vá. Você está brincando comigo? Que nojento, basta olhar para eles. TCH, você não é divertido. É um jogo, um jogo. Obviamente, alguns problemas surgiram. Alguns braves aproveitaram a oportunidade para entrar em fúria. Parecia que os bastardos tinham perdido a cabeça enquanto avançavam. Não me pare. Veja todo aquele XP suculento. Eles gritaram sem parar enquanto os soldados os levavam embora. Não demorou muito para que os mercadores chegassem, cada facção enviando homens. Eles chegaram tão rapidamente quanto saíram ao ouvir que havia mortos-vivos. Oh meu Deus, isso é um milagre! Trabalhadores de produção que nunca se cansam. Eles também não são nem um pouco agressivos. Que maravilha! Aos olhos deles, havia sinais de dólar. Para eles, apenas o lucro importava, e estavam absolutamente prontos para explorar o trabalho dos mortos-vivos, se pudessem. Tenha cuidado, não temos provas de que eles não se tornarão selvagens de repente. O capitão lembrou, apenas para ser ignorado. Foram realizadas longas conversações, com o capitão acompanhando a reunião. Por que se gastou mais tempo explorando os mortos-vivos do que lidando com eles com segurança? Quando estavam prestes a chegar a um veredicto, os artesãos que haviam evacuado anteriormente finalmente voltaram. Seus olhos se arregalaram enquanto testemunhavam o que estava acontecendo. Pai, é você, fundador? Só você poderia ser tão habilidoso. Haha, nossa loja Little Swallow é abençoada pelos deuses. Todos eles se alegraram um após o outro. Possivelmente pela primeira vez em Infinite, as pessoas realmente se importavam com os mortos-vivos. Afinal, eles estavam simplesmente trabalhando para a cidade. Todos e suas mães clamavam para que os mortos-vivos não fossem mais humilhados, seja libertando-os de seus mortos-vivos ou cuidando deles. Tudo bem, acalmem-se, pessoal. Aqueles que querem rebaixar seus parentes podem fazê-lo agora. Outros serão colocados em prisão domiciliar até que saibamos mais.
Todos concordaram com isso, pesadas barras metálicas foram instaladas para isolar os mortos dos vivos. Tudo estava tão perfeito. Quanto a Jack, ele estava escondido. Ele tinha ouvido falar da loucura que estava acontecendo e não queria nada com isso. Explorando os mortos-vivos, ele podia ver benefícios infinitos nisso. Era algo que ele tinha feito e faria. Mas mesmo então, ele ainda acreditava firmemente na lei de Murphy. Tudo estava ótimo e incrível, até que não estava mais. Os vivos tinham a impressão de que seus entes queridos falecidos haviam voltado para ajudá-los. Eles não tinham, de jeito nenhum. Os mortos voltaram a trabalhar e nada mais. O que aconteceria quando eles estivessem sem materiais? Os vivos logo descobririam. Fim do capítulo. Capítulo 288. Escutando. POV. No silêncio da noite, muitos mortos-vivos por todo o distrito de Crafting começaram a lamentar. Começou como um murmúrio antes de se transformar em um zumbido alto. Em uma certa oficina, um artesão olhou preocupado para os mortos-vivos enjaulados. O que aconteceu, mãe? Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O morto-vivo na jaula parecia positivamente lamentável, suas mãos podres se agitando em busca de algo. Foi quando ele percebeu o problema. Ela ficou sem materiais. Seu coração doeu ao testemunhar seu triste estado. Ela era tão trabalhadora, como nos velhos tempos, e ele se viu dominado pela emoção. Mal hesitando, ele entrou na jaula. Afinal, foi ela quem lhe deu a vida e não parecia nem um pouco perigosa. Clang. Ele pegou alguns minérios, pronto para confortar os mortos-vivos soluçantes, avançando com compaixão nos olhos. Ele chegou ao lado dela e foi então que ela olhou em sua direção. Seus olhos estavam diferentes do que costumavam ser, agora brilhando em vermelho. No entanto, ele ainda conseguia detectar o amor nos olhos dela. Ela parecia tão radiante neste momento. Ela lentamente abriu a boca. Ela falaria pela primeira vez. Sim, mãe. Ele olhou para ela, esperançoso. Ela trotou suavemente. Ele sentia tanto a falta dela que não hesitou em retribuir quando ela foi dar um abraço. Neste momento, ele sentiu uma felicidade reconfortante que não sentia há muito tempo. Os braços dela o envolveram, contendo tanto amor que era quase sufocante. Não, foi sufocante. Mãe, Sua boca se abriu mais, babando por todo lado e revelando seus dentes pretos e afiados. Neste momento, ela parecia tão monstruosa quanto feliz. Afinal, ela estava com tanta fome. Morda. Ela cravou os dentes na carne exposta, sua vítima tentando se libertar sem sucesso, seu aperto muito forte. Não, mãe, por favor. Mariposa, os soluços foram ficando cada vez mais fracos até desaparecerem completamente. Na oficina escura, os olhos dos mortos-vivos brilhavam com uma sensação de realização. Criar era ótimo, mas alimentar também não era ruim. Ela tropeçou em direção ao mundo exterior, cheio de comida deliciosa. POV. O caos total engolfa o Timber City. Senhor, o distrito de artesanato acabou. Todos os mortos-vivos se tornaram livres. Um soldado correu para relatar. TCH aqueles idiotas. Deveríamos ter matado as criaturas mais cedo, quando tivemos a chance. Certifique-se de cercar o distrito de artesanato e não deixar ninguém escapar. E os artesãos lá dentro, senhor. Primeiro contemos, depois resgatamos. Moviam-se com grande coordenação, reforçando o perímetro que já tinham ali. Mortos-vivos após mortos-vivos saíam gritando, apenas para morrer sob suas lâminas. Eles estavam com fome. Era uma bagunça incrível, mas pelo menos o dano seria mínimo, ou pelo menos era o que deveria ser. Um soldado trêmulo chegou com informações terríveis. Senhor, mas notícias. Há surtos em outros distritos também. Algumas pessoas contrabandearam seus entes queridos mortos-vivos mais cedo. Rápido, envie soldados. O capitão sentiu vontade de cuspir sangue. Alguns deles realmente tinham ferramentas para o cérebro.
De que outra forma isso poderia terminar além de um desastre? A única graça salvadora foi que alguns sacerdotes leves já haviam aparecido. Eles gostavam de cobrar doações exorbitantes pela ajuda, mas naquele momento eram necessários. Eles ajudariam a purificar a área, escoltados pelos soldados. Mas, mesmo assim, ele continuou tendo um mau pressentimento. Mesmo agora, eles não tinham ideia do que causou todo esse evento. Além disso, e se estivesse ligado ao ataque dos bandidos? E se esse tivesse sido o objetivo deles o tempo todo? Além disso, e se tudo isso não passasse de mais uma distração para um plano ainda maior e mais maligno? Ele precisava de conselho. Ele precisava de alguém que entendesse bem de magia. Na cidade, havia dois grandes grupos de magos. O pessoal da Torre Eiffel maior que Snob, em sua maioria interessado apenas em recrutar para sua organização. 2. Os encantadores, maior que eles eram muito orientados para o lucro, mas pelo menos sempre faziam um bom trabalho, pois sua reputação era tudo para eles. Bater, bater, alguém aqui? Não importa o quanto ele continuasse batendo, não houve resposta. É claro que eles não responderiam durante tal crise. Ei, tenho informações sobre um tesouro perdido. Instantaneamente a porta se abriu, revelando uma senhora de aparência jovial. Tesouro perdido? Reticências. O capitão fortaleceu seu coração. Realmente havia um tesouro perdido, aquele pertencente aos bandidos. Encontre o cúmplice dos bandidos, maior que encontre o tesouro. Você quer que investiguemos em troca de informações sobre o tesouro dos bandidos, correto? Exatamente. PFFT, que bobagem. Se tudo isso é realmente uma conspiração contra Timber City, você pode ter certeza que não vamos arriscar. O lucro é inútil se você estiver morto. Miemas. Sem mas, saia, seu idiota obcecado pela justiça. Uma vez lá fora, ele não pôde evitar cerrar os dentes de aborrecimento com o egoísmo. Às vezes, a raça humana o enojava completamente. Assim como ele estava considerando seu próximo movimento, ele de repente estremeceu ao sentir algo. Ele estava louco ou algo voou perto de sua cabeça. Ele olhou em volta atentamente, certificando-se de que ninguém estava olhando. A rua estava completamente deserta. Ele poderia usar isso. Seus olhos de repente começaram a brilhar em um azul brilhante enquanto o mundo mudava. Ele podia ver mana girando por toda parte, principalmente demoníaca. Isso era algo que ele quase nunca usava, pois não era um poder que um humano deveria possuir. Ele sabia disso. Sua cabeça já parecia que iria se abrir, mas ele manteve os olhos bem abertos. Foi então que ele viu, houve um lampejo de mana flutuando alegremente. Ele correu atrás dele usando sua espada como muleta, mal conseguindo manter o equilíbrio. A coisa voou rápido e ele quase a perdeu muitas vezes. Mas depois de um tempo, sem saber, isso o guiou em direção ao que parecia ser uma simples casa de chá. Menor que T-Life e maior que... Ele arrastou seu corpo para frente, tentando ouvir, mas falhou. Espere, isso significava que havia uma barreira de som aqui. Por que uma casa de chá precisaria disso? Ele só conseguiu dar um sorriso irônico enquanto concentrava todos os seus poderes nos ouvidos. Um halo brilhante em forma de lua apareceu acima de sua cabeça enquanto ele usava essa habilidade. Ele nunca o usaria em circunstâncias normais, mas sentiu necessidade de fazê-lo. Lá dentro ele podia ouvir uma voz de homem. TCH, com certeza está barulhento lá fora. Eles não podem morrer mais silenciosamente. Um jovem reclamou enquanto tomava um gole de chá. Hehe, é assim que os humanos são, senhor. Qual é o plano agora? Você está planejando convocar mais mortos-vivos. Uma voz respeitosa soou. Suspiro. Quando um suspiro involuntário escapou do capitão, a casa de chá de repente ficou em silêncio. Fim do capítulo. Capítulo 289 Elfo da Lua. Você está planejando convocar mais mortos-vivos, senhor? Quando o demônio do chá perguntou, um som ressoou de repente do lado de fora.
Aspas, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, aspas. Alguém esteve aqui. Jack olhou para a fada próxima, que acabara de voltar de uma ronda pela cidade. TCH, ela obviamente foi seguida, e o demônio só teve que falar. Ah, eu cuido disso, senhor. O demônio saiu correndo, um manto mágico de escuridão sangrenta o cercando. Conflito. Quando uma colisão ressoou, Jack correu para fora também. Seus olhos não puderam deixar de se arregalar quando viu seu suposto inimigo. Era do tipo cavaleiro, que usava o sigilo da cidade. Esse cara era um guarda. Isso não significava que eles tinham que matá-lo ou seriam presos. Ele empunhava uma grande espada como se fosse um brinquedo de criança, agitando-a em um arco protetor contra as garras mágicas com as quais o demônio estava cortando. Todo o corpo do homem estava brilhando em um tom prateado azulado, e o halo brilhante da lua atrás de sua cabeça era muito revelador. Jack não pôde evitar estremecer involuntariamente. Um maldito elfo da lua. Aqueles bastardos intrometidos já estavam aqui. Eles eram aliados dos humanos. Espere, não, havia algo estranho. As orelhas do homem eram curtas e seus orifícios já sangravam devido ao esforço. Ele era um halfling. De qualquer forma, ele era um problema. Depressa, você tem 20 segundos para capturá-lo. Jack insistiu. Eu cuido disso, senhor. O demônio se tranquilizou quando Moon e Fairy jogaram bolas de fogo, lâminas de vento para o lado. Mas mesmo assim foi tudo inútil. A aura do homem era semelhante a um escudo invencível. Quando o luar caiu sobre ele, ele tinha praticamente um poder infinito. Sem esperar, Jack controlou a energia demoníaca, enviando-a para cobrir o céu. Poder de dano, maior que 0. Gerando escuridão, maior que muito eficaz. Com isso, eles seriam capazes de capturar seu alvo, ou assim o bom senso lhes diria. Infelizmente, o homem tinha um trunfo. Ah! O homem rosnou, todo o seu corpo ficando vermelho enquanto ele usava uma habilidade frenética. Mas um segundo depois, ele estava fugindo. Pare ele! Jack gritou. O demônio conseguiu bloqueá-lo. Nesse momento, os dois estavam muito felizes por as ruas estarem vazias. Caso contrário, eles estariam cercados há muito tempo. O homem estava encurralado, não tinha para onde ir e ele sabia disso. Foi quando seus olhos se encontraram. Nas íris brilhantes, Jack viu um poder ancestral que nenhum humano jamais poderia igualar, combinado com a loucura e a coragem humanas. Aspas, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas. Antes que pudessem reagir, o homem cuspiu um bocado de sangue, todo o seu corpo emitindo de repente uma luz brilhante. Você está brincando comigo? Ele está acordando? Isso significava que sua linhagem ressoou com o perigo e foi ativada, concedendo-lhe um poder duradouro e um incrível buff de curto prazo. Foi então que aconteceu. Uma onda de choque se espalhou pelo cavaleiro. Não foi um ataque, mas sim energia mágica pura, algo que não deveria ser possível nesta fase do jogo. Uau! Rachadura! Rachadura! Lâminas de aura do luar apareceram, fluindo por toda parte. Eles atacaram os arredores, as convocações de Jack se despedaçando uma após a outra enquanto agiam como um escudo. O demônio, estando próximo, afundou alguns, metade de seu corpo ameaçando desaparecer. Este único movimento causou tanto dano que ele estava prestes a vacilar. Jack percebeu no Moonguy que ele estava pensando seriamente em acabar com eles. Se eles lutassem agora enquanto ele tinha o poder do mundo ajudando-o, eles perderiam 100%. Objetivo: pare o homem hífen maior que sobreviva. A Jack vs NPC com buff de nível 50. Isso foi uma emergência. Jack sabia exatamente o que fazer, mesmo que isso o machucasse. Você pode se afastar. Você ganhou tempo suficiente para eu remover meu selo. Agora, pequeno demônio, observe atentamente, pois eu lhe mostrarei o significado do verdadeiro poder. Jack blefou, mentindo descaradamente. O NPC atualmente se sentia como o rei do mundo, com o poder mágico dos elfos correndo em suas veias, mas ele vacilou ao ouvir o tom confiante de Jack.
Sem hesitar, ele virou as costas mais uma vez. Já que não teve escolha senão vê-lo desaparecer. Sinto muito, senhor. Seja lá quem fosse esse cara, ele. Elfo da Lua, uma raça que há muito foi considerada extinta. Sua sensibilidade e habilidades mágicas são incomparáveis. Nossa única graça salvadora é que o cara é obviamente um novato. Jaque suspirou. Um elfo da lua totalmente desenvolvido teria limpado o chão com eles tão facilmente quanto alguém bateria em uma criança em uma briga. A fada queria ir atrás dele, mas ele a impediu com um aceno. Contra um elfo da lua, a invisibilidade da qual ela tanto se orgulhava seria totalmente inútil. A situação não era completamente desesperadora, mas era ruim, muito ruim. Alguém associado à cidade agora sabia que ele havia convocado os mortos-vivos. Ele nunca teve a intenção de fazer isso, mas isso não mudou os fatos. 2. Que alguém era um NPC OP sobre o qual ele literalmente não podia fazer nada em um confronto direto. 3. Era apenas uma questão de tempo até que ele compartilhasse as informações com as autoridades. A essa altura, ele entraria na lista dos mais procurados. Caramba, talvez eles procurassem sua assinatura de mana diretamente. 4. A única graça salvadora foi que seu despertar mudou as feições do homem. Neste momento, ele provavelmente teria problemas para provar sua própria identidade. Tudo isso foi uma bagunça. Como isso aconteceu? Tudo o que ele queria era fabricar equipamentos OP pacificamente. E agora, senhor? O demônio pronunciou, abalado. Agora mesmo, vamos dar o fora. A comoção deve ter sido visível à distância. Depois, encontramos aquele idiota, tomando cuidado para não usar magia. Jaque instruiu, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O que é? E isso? Todas as minhas técnicas de coleta de informações dependem de magia. O demônio admitiu com olhos baixos. Jaque só conseguiu balançar a cabeça diante da tolice do homem. Ele já não estava lá há 200 anos. Que decepcionante. Ele levou apenas um mês para assumir o controle de uma vila e algumas semanas para assumir o controle de uma das maiores empresas de Springfield. Parecia que ele tinha muito trabalho a fazer. Ele já tinha um plano para lidar com a situação atual, mas conseguiria chegar a tempo. Mesmo ele não tinha certeza. Siga-me. Estou prestes a mudar sua visão de mundo. Fim do capítulo. Capítulo 290 Recrutamento. Enquanto os alarmes soavam por Timber City, 2 sombras e meia podiam ser vistas correndo. Eles usavam capas pesadas que escondiam suas feições. Por que estamos aqui, senhor? Para conseguir mão de obra. Jaque respondeu abertamente, o demônio levantando uma sobrancelha. Eles estavam atualmente no bairro mais pobre e sombrio da cidade. Este lugar era basicamente uma reunião de vilões. Tudo bem, posso nos guiar até os covis das maiores gangues da região. Siga-me, senhor. O demônio respondeu alegremente, tentando ser útil. Gangues? Por que eu me importaria com gangues? Não é para lá que estamos indo. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Quanto mais fundo Jaque os levava para as favelas, mais desconfortável o demônio ficava. Este lugar não era realmente nada bom, pois era lixo. Jaque não pôde deixar de suspirar diante da tolice de seu companheiro. Qualquer gangue que estivesse abertamente precisava necessariamente ter apoio. Não importaria se esse apoio estivesse do lado do Império ou não. Sempre havia uma chance significativa de acontecer outro vazamento de informações. Neste momento, Jaque não era nada mais do que um pequeno peixe num grande lago. Qualquer NPC nas ruas poderia praticamente dar um tiro nele, desde que se decidisse a isso. Sua graça salvadora era que ele tinha um demônio de alto nível ao seu lado, mesmo que lutar diretamente não fosse seu forte. #BambuslinOP. Eles logo chegaram a um pátio de aparência horrível. Havia tanto lixo por toda parte que alguém poderia facilmente acreditar que este lugar era um depósito de lixo. No entanto, figuras humanas sujas podiam ser vistas agachadas ou deitadas.
Chegamos, observou Jaque. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O demônio olhou ao redor, sem saber se seu chefe havia perdido a cabeça de repente. O que a escória da sociedade como eles poderia fazer? Direcione o poder existente, maior que perigoso. Crie um do zero, maior que o caminho a seguir. Jaque sorriu ao imaginar o que essas pessoas se tornariam em breve. Eles eram horríveis, egoístas e inúteis, mas foi exatamente por isso que ele veio aqui. Olá, cavalheiro. Ele pronunciou de brincadeira, muitas gargalhadas de ridículo ressoando. PFFT, esse cara está perdido. Deve ser o destino que conhecemos. Dê-nos moedas, moedas, moedas. Hehe, o que você quer dizer com perdido? Destino? Ele obviamente veio aqui para nos dar sua carteira. Alguns puxaram facas alegremente. Os vagabundos gargalharam, ele gargalhou, os soldados esqueletos que ele convocou gargalharam, então foi um massacre. Jaque nem se preocupou em explicar por que estava ali. Ele simplesmente começou uma onda de assassinatos, seus mortos-vivos cercando toda a área, ninguém autorizado a sair vivo. Não havia rima ou razão para seus atos, nem exigências, nem raiva, apenas derramamento de sangue. Tentaram resistir, negociar e até implorar, mas foi tudo em vão. Ah, esta é uma noite tão agradável, não é? Jaque suspirou ao olhar para os membros decepados que decoravam o chão, como se apreciasse uma bela arte. Causou um medo incrível, mau, intimidador, apóstolo do massacre. O quê? Não, não, estou apenas libertando-os da dor da existência. Jaque falando para o ar vazio como se um louco não fizesse nada para tranquilizar os vagabundos trêmulos. Eles estavam deitados em poças de sangue e urina, totalmente derrotados. Seus olhos estavam sem vida quando perceberam que todos morreriam. Tudo por causa dos caprichos de um bastardo maluco. De repente, ele olhou para todos eles de forma divertida. Ah, ainda tem um monte vivo, né? Que divertido. Monstro. Por que você está fazendo isso? Um deles finalmente encontrou coragem para gritar. Ele já havia aceitado seu destino, mas mesmo assim queria saber por quê. Por quê? Porque eu posso, porque vocês são todos fracos, porque ninguém se importa com o que acontece com todos vocês, é por isso. Ele sorriu alegremente. Aspas. Aspas. Uau, vocês merecem isso por rir. Não tinha piedade dos tolos. Ninguém se preocupou em reagir quando alguns deles tentaram assaltá-los. Em vez disso, estava ocupado recolhendo os membros decepados. Isso não seria ótimo para lanches. Até convocou algumas galinhas em chamas para começar um churrasco. Esta última gota finalmente quebrou os vagabundos, muitas risadas nervosas e desesperadas ecoando. O demônio os matou enquanto seu animal de estimação assava sua carne. Eles sentiram que o mundo era implacável e que todas as esperanças haviam desaparecido. Mas foi aí que houve uma reversão. Agora, alguém aqui quer viver? Eu quero escravos. Jaque de repente ofereceu-lhes uma tábua de salvação. Foi um truque. Ele simplesmente se viraria e torturaria os esperançosos. Eles provavelmente estavam condenados de qualquer maneira, mas queriam acreditar. Alguns levantaram apressadamente as mãos para se voluntariarem. Tudo o que ele precisasse, eles fariam com certeza, sem questionar. O que aconteceu a seguir foi algo que eles lembrariam para sempre. O demônio os forçou a comer carne humana, cuidando deles alegremente. Seu desejo de viver, sua fome e a culinária gloriosa permitiram-lhes engolir a comida. Assim que terminaram, gigantescos círculos mágicos feitos de chamas demoníacas apareceram sob seus pés. A ferraria aumentou o controle de Jaque sobre o fogo o suficiente para tal ilusão. Foi bom? Sempre gostei desse ritual. Ele riu. Ritual? Eles exclamaram humildemente, com os olhos esbugalhados. Oh, certo, eu não contei para vocês. De agora em diante, vocês fazem parte da raça demoníaca. Se você for notado, você está morto, hehe. Aspas. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Agora, vamos atualizá-lo, certo? O louco malvado gargalhou.
Stick hífen maior que morte de um bastardo maluco. Cenoura hífen maior que comida incrível e um sentimento de pertencimento. Não haveria como voltar atrás para eles. A decisão de comer carne humana e servir ao diabo selou seu destino para sempre. Novos subordinados obtidos com sucesso. Afinidade maximizada para o tempo atual. Isso quase parece uma trapaça. Ao lado, o verdadeiro demônio estava preocupado que esse esforço fosse totalmente inútil, mas também conteve o riso. Se tornar um demônio fosse assim tão fácil, todos seriam um. Esses idiotas com certeza eram ingênuos. Já que deu-lhes ordens apressadamente, confiante de que ninguém ousaria traí-lo. Eles seriam leais com certeza, mesmo que apenas para autopreservação. Era hora de eles vasculharem a cidade e coletarem informações. Ele só podia esperar que encontrassem seu alvo. Afinal, aquele elfo da lua provavelmente estava escondido no momento e seria alertado por qualquer pessoa poderosa que fizesse um movimento. Quanto aos mendigos, fim do capítulo. A amizade perfeita é a dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmos. Ora, os que desejam bem aos seus amigos por eles mesmos são os mais verdadeiramente amigos, porque o fazem em razão da sua própria natureza e não acidentalmente. Aristóteles.